Continuando então nossa aula de CSS, nós estávamos vendo pseudoclasses e aprendemos como fazer para que um elemento mude de estilo quando estiver sob o mouse e quando estiver pressionado e também quando estiver sob foco no teclado. Então, agora o nosso objetivo vai ser construir algo um pouco mais complexo que isso, de forma que quando este elemento aqui estiver sob o mouse, outro div apareça com uma mensagem, assim como quando este elemento estiver sob pressionado o mouse, um outro div diferente apareça também com outra mensagem, e assim por diante para também o elemento do campo de texto. Esses três divs já estão no HTML, aqui, que são, primeiro eu tenho o botão, depois eu tenho uma quebra de linha, depois eu tenho um div dizendo você está sobre o botão, e outro você está pressionando o botão. Em seguida, o campo de texto, e mais um div dizendo o que vai acontecer com o campo de texto quando ele está sob foco. O objetivo vai ser fazer com que este div somente seja exibido quando este botão estiver sob o mouse e esse somente quando esse botão estiver pressionado pelo mouse. Para isso, nós vamos vir aqui no nosso CSS e, antes de mais nada, eu vou colocar aqui o tipo de display para todos esses elementos, como um line block. Isso vai melhorar um pouco o visual deles, porque eu vou possibilitar paddings tanto na vertical quanto na horizontal. Quando ele é apenas inline, os paddings só funcionam dos lados e não em cima e embaixo. Agora, vamos efetivamente fazer com que esse botão, quando sob o mouse, exiba o nosso div. Para fazer isso, nós vamos precisar de um CSS assim. Botão, vou colocar aqui embaixo. Button, quando estiver hover, pseudoclasse hover, eu vou selecionar o elemento que é um irmão dele, que não é o primeiro irmão, é um irmão qualquer dele, e que contenha o id tip. Agora, esse aqui é o meu seletor, que vai selecionar o div tip quando um elemento chamado tipo botão estiver sob o mouse e for irmão do tip, que é o que acontece no nosso caso, visto que aqui está o botão, esse br é o irmão dele, esse div é o irmão dele, esse outro div é o irmão dele, esse span é o irmão dele, esse input é o irmão dele, esse div é o irmão dele. Todos que compartilham o mesmo pai aqui, todos são filhos do meu div id wrapper, portanto, são todos irmãos aqui. Feito isso, eu quero que quando o meu botão estiver sob o mouse, o meu div tip mude o display para block. Lembrando que o display dele foi o que a gente definiu aqui como none. Vou trazer aqui para o final, para ficar mais claro. E aí, quando a gente parar o mouse em cima, aparece a mensagem: você está sobre o botão. Além disso, nós podemos adicionar um plano de fundo, background aqui, uma cor de fundo, e agora o texto aparece com o plano de fundo amarelo. Para fazer a mensagem do botão pressionado
vai ser a mesma coisa, com a diferença de que você vai usar Button, dois pontos, active, e o div que eu quero, o irmão dele também, então eu vou continuar usando o tio ali como seletor para um irmão distante, vai ser o hold. Como a gente pode ver aqui, div de hold é o div que fala você está pressionando o botão. E aqui dentro, a lógica é a mesma, então eu vou pôr um display block para tirar, sobrescrever o display none, que eu tinha quando o hold ou chip ou focus estão na condição normal. E, além disso, eu vou mudar a cor. Vamos colocar um tom de vermelho e a cor de texto vai ser branco para ficar bem visível mesmo quando tiver o fundo vermelho. A gente passa o mouse em cima, apareceu você está sob o botão. Pressiona, aparece você está pressionando o botão com aquelas características de visual que a gente definiu ali. Detalhe, se eu tirar o mouse de cima e continuar pressionando, some ou você está sobre o botão, porque você realmente não está mais sobre o botão. E só vai perceber que eu soltei o botão quando eu soltar o botão do mouse. Por fim, nós temos também o nosso elemento de entrada aqui, que deve fazer a mesma coisa, onde nós queremos que quando eu estiver com esse elemento em foco, o div irmão dele, chamado focus, seja visível, torne-se visível. Portanto, o campo de texto é um elemento tipo input. No nosso caso não tem um nome específico, então eu vou aplicar em qualquer elemento tipo input. Dois pontos, focus. Então, quando ele estiver em foco, faça o seguinte: display block e a cor de fundo vai ser o mesmo light blue, azulzinho claro, do fundo do texto quando está em foco. Feito isso, a gente pode clicar aqui e ver que não aconteceu exatamente o que eu queria, porque eu estou aplicando sobre o próprio input focus, e o que eu quero é aplicar sobre o irmão dele. O irmão dele tem a id focus. Agora, isso deve mudar sua cor para um tom de azul, apareceu ali, então tá feito o nosso exemplo 2 de pseudoclasses, onde nós podemos ver o funcionamento das pseudoclasses de uma forma um pouco mais avançada do que simplesmente alterar o estilo do próprio elemento. Dessa vez a gente está alterando outros elementos no HTML com base no estado de um elemento específico, seja o botão, seja o campo de texto. Isso funciona para praticamente qualquer elemento. Poderia se fazer algo sobre esse div, para quando ele estiver sobre o mouse, poderia se fazer algo sobre este elemento de foco. Quase tudo é possível, na verdade. Lembrem-se que algumas dificuldades que vocês vão ter é em CSS você pode selecionar um irmão, você pode selecionar um filho, mas não é trivial você selecionar algo que não seja nem filho e nem irmão. Então, se isso acontecer, aí, por exemplo, o botão precisar alterar algo que não faz parte dos seus irmãos nem dos seus filhos, aí eu vou ter que fazer isso com JavaScript, que a gente vai ver aí no futuro. Isso é tudo para essa aula de pseudoclasses, então, até a próxima.